Eimatai ka'atimar lirsheafutsu mainotecha chutza. Quando o Senhor vai chegar, quando que as tuas fontes forem espalhadas para fora. Essa foi a resposta que o Mashiach, o Redentor, disse para o grande Baal Shem Tov. E vamos hoje continuar com as histórias incríveis da vida do Baal Shem Tov, que viveu 300 anos atrás. Eu digo continuar porque ano passado e retrasado eu já fiz 6 aulas sobre o Baal Shem Tov. Então hoje vamos continuar, dar sequência a essas histórias. Então, só para trazermos algumas ideias sobre o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi o fundador do Hassidismo. Foi ele que inovou uma forma de servir a Deus diferente do que sempre foi até então. Diferente da linha Sefaradi, da linha Ashkenazi, era uma linha nova. Era um novo movimento dentro do judaísmo. Foi uma revolução que o Baal Shem Tov ele trouxe ao mundo judaico. O Baal Shem Tov ele pegou conceitos da mística e da Hassidut e trouxe de uma forma acessível a toda e qualquer pessoa. E veremos mais tarde que o fato que estamos aqui agora conversando dessa forma online, isso é graças ao Baal Shem Tov. E esse que era o sonho da vida dele, e essa que foi a grande promessa do Mashiach para o Baal Shem Tov, que eu vou chegar quando que tiverem aulas online e pessoas do mundo inteiro podendo estudar Torá de uma forma tão aberta e tão acessível a todas. O Baal Shem Tov, ele trouxe 3 grandes novidades ao mundo judaico. E esses 3 conceitos causou um terremoto, causou uma grande oposição no mundo judaico ortodoxo contra o Baal Shem Tov, contra os seus Hassidim, seus discípulos, seus seguidores. E esses do contra eram a grande maioria do povo Ashkenazi, da Rússia, da Ucrânia. Eles eram todos Ashkenazi, não Sefarad. A grande parte, ou grandes dos mestres da época, eles foram muito contra o Baal Shem Tov e atacaram o Baal Shem Tov e todos os seus descendentes, todos os seus discípulos, na verdade. Quais foram esses 3 pontos que o Baal Shem Tov inovou no mundo judaico e que provocou tanto essa oposição? E vocês vão rir, mas a primeira novidade que o Baal Shem Tov ele trouxe foi o conceito da alegria, da felicidade, do sorriso, da música, da dança, da festa. Sim, exatamente isso que o Baal Shem Tov ele trouxe ao mundo. A grande novidade do Baal Shem Tov foi a alegria. Mukhrachim liot sameach, obrigatoriamente precisamos estar felizes. Calma aí, até então não era assim? Todo mundo era feliz. É interessante, se você pega fotos dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, aquelas fotos de 100 anos atrás, você pode ver que está todo mundo sério. Não tem ninguém sorrindo. Ninguém, assim, com nenhum sorriso colgate, ninguém feliz.
Todo mundo sério, assim, com terno, com gravata fechada. Hoje em dia é totalmente ao contrário. Se você tira uma foto e alguém não está sorrindo, você está triste? Você está melancólico? Você está bravo? Por que você não sorriu? Como assim você não está sorrindo? Como que você não está feliz? É interessante como que as coisas elas se invertem, né? Hoje em dia a gente sabe que o fato que o cara está sorrindo e que ele está feliz e que ele está pulando de alegria não significa que ele está feliz, não significa que ele está alegre. A grande novidade que o Baal Shem Tov ele trouxe é que precisamos ter felicidade interna e externa. Porque a cultura da Ucrânia, dos Ashkenazim, era que é proibido sorrir, é proibido música, é proibido instrumentos musicais, é proibido festa. Porque existe uma lei no Código de Leis do Shulchan Aruch, que desde o momento que o Beit HaMikdash, que o Templo de Jerusalém foi destruído, não podemos ter uma felicidade completa, uma alegria máxima, sendo que o templo foi destruído e Mashiach ainda não chegou. Por essa razão, quebramos o copo debaixo da Chupá no momento mais alegre do casamento, quebramos o copo para lembrar que a nossa alegria não é a máxima. E por isso tem leis que não podemos tocar instrumentos musicais, não poderia bater palmas, assim por diante. Mas essas pessoas, elas levavam isso ao pé da letra. Literalmente é proibido sorrir, é proibido cantar, é proibido pular, é proibido ser feliz. Porque a gente está no exílio, o templo está destruído. Vem o Baal Shem Tov fala, Ivdu et Hashem besimcha. É uma frase dos Salmos, mas o Baal Shem Tov ele colocou isso aqui como seu slogan. Sirvam a Deus com alegria, com felicidade. Na hora que você tem alegria, tudo rola bem. Tudo vai tranquilo. Como estamos estudando no Tânia, no GPS para a alma, a grande importância da felicidade e da alegria, porque o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele é o neto espiritual, o aluno do Baal Shem Tov. Então, no Tânia, o Alter Rebbe ele desenvolve muito mais todo esse conceito da alegria que o seu mestre, que o Baal Shem Tov ele começou a trazer ao mundo judaico. E essa que foi a grande oposição ao Baal Shem Tov e aos Hassidim. Como que vocês estão felizes? Como que vocês pulam? Como que vocês dão uma cambalhota? Como que vocês bebem e tomam vodka para ficar feliz, para ficar pulando? Não poderia fazer isso. Interessante que até hoje o conceito da alegria de um casamento hassídico, todo mundo sabe que um casamento hassídico, a dança hassídica é diferente da dança das outras linhas. E principalmente em Simchat Torah, que é a data de tanta alegria, todos sabem que a alegria que tem nos Hassidim em geral é diferente das outras linhas não hassídicas, e principalmente a alegria que tem dentro do Chabad, nas grandes festas, é notável. Por quê? Porque esse que é o grande diferencial e a grande novidade do Baal Shem Tov. Segunda novidade do Baal Shem Tov. Kavod HaTorah. A honra pela Torá e a honra pelos Talmidei Chachamim, pelos sábios, pelos eruditos, pelos os grandes mestres da Torá. E até o Baal Shem Tov, todos os estudiosos da Torá, eles estavam num pedestal, lá em cima, com tanta honra, com tanto kavod, com tanta separação do resto do povo. E o Baal Shem Tov, ele veio quebrar esse pedestal. Ele veio quebrar essa separação que havia entre os eruditos, os Chachamim, os Geonim, os grandes rabinos, os grandes estudiosos e o povo todo. E isso que foi, durante séculos e séculos,
essa cortina de ferro, essa separação dentro do nosso povo, entre os sábios e os ignorantes, os estudiosos e as pessoas simples. E normalmente isso tinha a ver também com a questão financeira. Os sábios, estudiosos, eles tinham oportunidade de ir na faculdade, de estudar Torá, de casar com pessoas ricas e crescer nisso. E o resto do povo ignorante, que não tem dinheiro para pagar um professor particular, que não tem capacidade de pagar um estudo, que não consegue viajar para longe para ir para uma yeshiva, para um estudo particular. Então ele nasceu ignorante, vai morrer ignorante, vai casar com ignorante. Então tinham duas sinagogas, a sinagoga do povão e a sinagoga dos eruditos. Eles não se conectavam, eles não se conversavam. Os que estavam no pedestal ficavam sempre no pedestal, sem se importar, sem se preocupar com o judeu simples, que não sabe estudar, que gostaria de estudar, mas it's not my business, eu não tenho nada a ver com ele. Se ele é ignorante, o problema é dele, não é meu problema. Eu preciso me preocupar com o meu estudo, com a minha alegria, com o meu sucesso, com a minha conexão com Deus. E eu não preciso me preocupar com o povão simples. O que o Baal Shem Tov ele fez? O Baal Shem Tov ele saiu desse pedestal, porque ele era um dos grandes eruditos da sua época, e ele quebrou esse pedestal, e quebrou essa divisória entre o povo simples e os eruditos. E ele que começou a fazer essa conexão. Esse shiur estamos fazendo em Refuah Shleimah, para uma recuperação breve do meu pai, Chaim Avraham Tzvia Cohen Ben Golda, que tem uma Refuah Shleimah muito, muito em breve e que possa continuar sempre participando das nossas aulas. Também essa aula é para recuperação de Itabat Riese, que tenha realmente uma boa recuperação. E estamos fazendo essa aula também em mérito do garoto que fez o Brit Milá ontem, Ezra Ben Michael, que ele possa realmente crescer para a Torá, o Chupá, o Masim Tovim, que ele possa trazer muitas alegrias para os pais, para os avós, para toda a família. O que o Baal Shem Tov ele fez? O Baal Shem Tov ele se preocupou e amava com alegria o carpinteiro, o sapateiro, o carregador de água, o lenhador, o ferreiro, o pintor, empregada, o camponês simples, que nunca foi numa sinagoga, que nunca estudou Torá, porque nunca teve a oportunidade de estudar, de aprender o hebraico. O que o Baal Shem Tov ele fez? Ele desceu do seu pedestal e pegou aquele homem simples, ou aquela mulher simples, simples fisicamente, mas com uma alma muito elevada, com uma alma muito pura, com uma fé muito profunda em Deus. E é isso que o Baal Shem Tov gostava, de paixão dessas pessoas simples, porque o fato que eles são simples financeiramente ou de conhecimento não significa que ele é ignorante, não significa que ele é incapaz de poder aprender. E ele foi lá e ensinou para ele Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, como colocar o tefilim, como rezar, como agradecer a Deus. E ele começou a revelar nessas pessoas que nunca tiveram oportunidade, revelar que eles podem estudar muito bem, e que eles sabem sim estudar, e que eles sim sabem rezar, e que eles têm uma fé muito, muito grande e muito profunda em Deus. E, de certa maneira, muito mais profunda e elevada do que aquele lá que estuda a Torá o dia inteiro, que está lá no pedestal, fechado, isolado, sem se preocupar com este homem simples que nunca teve essa oportunidade. E o Baal Shem Tov foi e aproximou, e ele frequentava a sinagoga dos ignorantes, ele frequentava a sinagoga dos trabalhadores,
não se importando com a sua... Só que o povo dos eruditos, dos grandes mestres, dos grandes sábios, ficaram furiosos com Baal Shem Tov e falaram: você está envergonhando a sabedoria da Torá. Você está pegando a Torá e colocando na cabeça dessas pessoas simples, ignorantes. Que vergonha! E o Baal Shem Tov não se preocupou com essa oposição. E ele começou a ter seus seguidores, e vários seguidores, e 60 grandes tzadikim que começaram a seguir o Baal Shem Tov, e começaram a fazer esse trabalho secreto de difundir a Torá para todo e qualquer judeu, em qualquer lugar, em qualquer nível espiritual, financeiro e econômico, e aonde que ele se encontre. E essa que foi a segunda grande hitnagdut, oposição ao Baal Shem Tov. A terceira oposição ao Baal Shem Tov foi a forma que o Baal Shem Tov ensinou aos seus alunos a rezarem. Porque tem a reza tem o Nusach, tem o rito dos Ashkenazim, tem o rito dos Sefaradim. E os Sefarad, eles têm muita fé na Kabbalah, no estudo da Kabbalah, no Zohar, na mística. Então, os Sefaradim, você pode pegar um Sidur, um livro de rezas dos Sefarad, e ali tem muitos nomes de Deus e acrósticos, e anabecoach, e desenhos, e coisas que representam meditações místicas que vêm desde o Arizal, o Ari HaKadosh. Já os Ashkenaz não tem nada de meditação, não tem nada de meditações místicas e da Kabbalah, e do Arizal, e do Zohar, nada disso. O Baal Shem Tov, que era Ashkenaz, estava lá na Ucrânia, ele começou a introduzir no Sidur e na nossa reza várias frases que representam meditações. Por exemplo, uma frase que nós falamos, Leshem Yichud Kuchab Richush Chintei Lachada Hashem Yutkei Bevavkei Beichudash Elim Beshem Kol Israel. Que a tradução seria Leshem Yichud, em nome da unificação, de Kuchab Richush Chintei, do nível que é chamado Akadosh Baruch Hu, Deus, e a sua Shekhinah e a sua presença divina, que é um nível mais baixo, para conectar o Yud e a letra Rei com a letra Vav e a letra Rei, que são as 4 letras do tetagrama, como explicamos no Tânia, com uma conexão perfeita em nome de todo o povo de Israel. Então isso é uma frase mística, é uma frase da junção dos níveis da Sefirot, dos mundos e dos nomes de Deus. E antes de fazer várias mitzvot, faziam esse Leshem Echud, outros tipos de meditações, que para os Ashkenaz isso não existia. E isso foi um insulto a eles, foi um tapa na cara para eles. Você agora se converteu ao Sefaradi? Você agora começou a misturar a versão e o rito que os Sefaradi usam? E eles ficaram muito furiosos com Baal Shem Tov. E aí que surgiu... Então essas eram as 3 razões principais da oposição ao Baal Shem Tov. Então, por causa destas oposições, surgiu os opositores, os do contra, que eram contra ao Baal Shem Tov e aos Hassidim. E este grupo se auto-intitulou como Mitnagdim, Misnagdim, os do contra, os opositores. Quer dizer, não foram os Hassidim que chamaram os do contra, mas os do contra que se auto-intitularam, falaram, nós somos o do contra, nós somos os Misnagdim. Então no Baal Shem Tov começou essa hitnagdut, essa oposição. Mas era bem menos do que a oposição na próxima geração. Quando que o Baal Shem Tov falece,
e o seu sucessor, o Magid Mimezrich, Reb Dov Ber, assumiu a liderança, a oposição foi muito maior. E muito maior foi no sucessor do Magid, que foi o Alter Rebbe, o autor do Tânia. Como já contamos histórias sobre o Alter Rebbe, a época do Tânia, que ele, ao escrever o Tânia, e com os acréscimos, as novidades que o Alter Rebbe fez com a impressão do Tânia, com todo o movimento do Chabad, a Itnagdut, a oposição, foi muito maior. E por essa razão que os judeus ortodoxos, Mitnagdim, os opositores, delataram o Baal Shem Tov ao governo russo. Delataram o Alter Rebbe ao governo russo. Que ele estava criando uma revolução contra o czar e assim por diante. Por isso que o Alter Rebbe foi preso. Foi preso por causa de uma oposição de judeus ortodoxos. Olha só a loucura, quer dizer, colocaram ele na prisão. Batiam nos discípulos do Alter Rebbe. Até mataram alguns, de tanta raiva que eles tinham contra os Hassidim. Mas graças a Deus, após a vida do Alter Rebbe, na vida do seu filho, seu sucessor, que era o Mittel Rebbe, o segundo Rebbe, já não tinha mais essa briga descarada, já não tinha essa itnagdut, essa oposição tão forte. Era um Cold War, era uma guerra fria. Ainda havia essa oposição, mas não tão severa como na época do seu pai. Exatamente. O Alter Rebbe é exatamente na época do Napoleão, como já contei uma vez, como que o Alter Rebbe foi aquele que matou o Napoleão, que expulsou o Napoleão da Rússia. Napoleão perdeu a batalha na invasão da Rússia por causa da força espiritual e dos espiões do Alter Rebbe. Mas agora não estamos falando sobre o Alter Rebbe. Mas, de qualquer forma, na terceira geração do Alter Rebbe, que seria na época do seu neto, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, naquela época, acabou totalmente a machloket, a discórdia, a oposição, e ali era paz total. Eram amigos, não tinha dois partidos entre os judeus. Os Hassidim e os Mitnagdim, era todo mundo junto, todo mundo se respeitava e todo mundo realmente trabalhavam em conjunto. Sabe por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum. Na época do Tzemach Tzedek, há 200 e poucos anos atrás, começou o reformismo no judaísmo. Que naquela época não era chamado de reformismo, era chamado de iluminismo. Os masquilim, que começaram a introduzir assuntos laicos dentro do judaísmo, começaram a quebrar a santidade da Torá e começaram a misturar governo, política dentro da Torá e queriam que os judeus deixassem de ser religiosos e deixassem de ser ortodoxos e deixassem de ter barba e assim por diante para se aparecer como todos os outros não-judeus. Então essa oposição ao judaísmo foi muito forte e muitas pessoas se acidentaram com os reformistas, com os iluministas. Então os Hassidim, os opositores, os Mitnagdim, se uniram forças para conseguir vencer essa batalha espiritual tão difícil. A tal ponto que 3 anos depois do falecimento do Alter Rebbe, 2 grandes rabinos da época, que era o Chaim de Volozhin, que ele era um líder dos Mitnagdim, dos lituanos, e o Reb Pinchas Reizes, que era um milionário da época, um Hassid devoto, discípulo do Alter Rebbe, os dois se juntaram e escreveram uma carta juntos, pedindo para a comunidade, para arrecadar fundos para conseguir realmente ajudar a comunidade judaica. Então aqui nós vemos que na época do terceiro Rebbe de Chabad, que seriam 6 gerações, Baal Shem Tov, o Magid, o Alter Rebbe, o segundo Rebbe e
o terceiro Rebbe. Então, 5 gerações depois do Baal Shem Tov, que terminou totalmente essa disputa entre os Hassidim e os Mitnagdim, os opositores. E hoje em dia, já há muitos anos, não existe nada dessas coisas. Somos um povo unido, e a união que traz a força é a união que realmente nos conecta tão forte com Deus. Mas, voltando para a época do Baal Shem Tov, a oposição que havia contra o Baal Shem Tov, como eu falei antes, era sobre conceitos e teorias do judaísmo, da Torá, da forma que rezavam. Um dos grandes mitnagdim, opositores a Baal Shem Tov, era um grande rabino, um grande mestre, que se chamava Nodab Yehuda. O nome dele era Yehuda, e o livro que ele escreveu se chamava Nodab Yehuda, que é um livro usado até hoje em dia. E ele era muito contra o Baal Shem Tov, e falava muito contra as atividades do Baal Shem Tov e tudo que, como falamos antes. Só que a sua filha, ela, de certa maneira, acabou se aproximando muito do Baal Shem Tov, contra a vontade do seu pai. A filha desse Nodab Yehuda ficou muito próxima do Baal Shem Tov. E ela virou uma Hassid, uma seguidora, discípula do Baal Shem Tov. E ela tentou de várias maneiras fazer as pazes entre os dois. Quer dizer, que o pai dela deixasse de ser tão contra ao Baal Shem Tov. Mas ele era tão contra que ele não aceitava o novo rito, as novas versões do Sidur e da forma da reza, da meditação e assim por diante. E ele dizia que o Baal Shem Tov, ele fazia contra a lei judaica, contra o Shulchan Aruch, contra o código de lei. Certa vez, a filha do Nodab Yehuda estava presente na casa do Baal Shem Tov. E do nada, o Baal Shem Tov, ele fez um suspiro, ele suspirou. Oi, véi! Ele fez assim um suspiro muito alto. E na sequência ele pegou e rasgou a sua roupa. Rasgar a roupa é sinal de luto. Todo mundo olhou, observou, ninguém sabia o que tinha acontecido. Na sequência, algumas semanas depois, ela volta para a casa dela, para a família dela, para a casa do pai. E ela estava na casa do pai, e de repente, o pai recebe uma carta, e ele, oi, véi, ele dá um suspiro assim, muito forte, ele vai lá e rasga a roupa. E ela pergunta para o pai, pai, por que o senhor rasgou a roupa? E o pai falou, porque recebi a notícia que o grande tzadik, o grande mestre da nossa geração, o líder da nossa geração, que era chamado Or HaChaim HaKadosh, Reb Chaim Ben-Atar, que vivia em Israel, ele acabou de falecer. E daí ela vira para o pai e fala, pai, você está atrasado algumas semanas. Fala, como assim? Algumas semanas atrás, eu estava presente no Baal Shem Tov. E eu vi o Baal Shem Tov fazendo a mesma coisa que o senhor fez. Ele suspirou e ele rasgou a sua roupa. Então ele já sabia, por profecia, por inspiração divina, que o Or HaChaim HaKadosh, esse grande mestre, havia falecido. E o pai vira para ela e fala, Torá lo bashamayim, a Torá não está nos céus, não podemos viver por profecia, inspirações celestiais. Nós estamos na terra. Na hora que eu recebi a notícia pela carta, isso que é a verdade. Não acredito no Baal Shem Tov. Só que esse argumento dele acabou chegando nos ouvidos do Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov falou a seguinte frase. E eu falo para vocês, antes de falar qual foi a frase que o Baal Shem Tov disse, acredite se quiser. Mas o Baal Shem Tov, se você não sabe direito, ou não escutou as primeiras 6 aulas que eu gravei, que estão gravadas no meu YouTube, no meu Instagram, Instagram não,
no meu YouTube e no meu Spotify e principalmente no SoundCloud. Se você quiser achar, o mais fácil é você entrar no meu YouTube, no playlist Histórias Judaicas. Ali está tudo organizado, histórias do Baal Shem Tov, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E daí você vai seguir toda essa cronologia da vida, do nascimento do Baal Shem Tov, de tudo que a gente viu até então. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se você quer entender a grandeza do Baal Shem Tov, você tem que entender a história desde o começo. Então o Baal Shem Tov, ele vira para a filha do Nodab e Yehudá, ou fala isso aqui para os seus discípulos, ele fala o seguinte: eu juro que eu estava ao lado do Or HaChaim HaKadosh quando ele faleceu. Vamos lá. O Baal Shem Tov estava em Mezebuz, na Ucrânia. O Or HaChaim estava em Israel. Como falaremos depois, provavelmente na próxima aula, os dois nunca se encontraram. O Baal Shem Tov nunca foi para Israel. Fala o Baal Shem Tov, eu juro que eu estava ao lado do Or HaChaim HaKadosh quando ele faleceu, e por isso que eu sabia do que estava acontecendo, e por isso que eu suspirei, e por isso que eu rasguei as minhas roupas. Então, as novidades que o Baal Shem Tov ele trouxe no Sidur, como eu falei antes, o Leshem Yichud, as unificações dos nomes de Deus, dos níveis cabalísticos, seguindo o Nusach, o rito da Kabbalah, e que muitos dos Faradim faziam dessa forma. Então, o mundo judaico foi muito contra isso. Então, este Nodab Yehudá, no seu livro, ele escreveu uma resposta criticando o Baal Shem Tov, criticando os Hassidim pelo rito da forma que eles rezam, seguindo as orientações da Kabbalah e da mística, do Arizal, assim por diante. O mais interessante é que os netos deste Nodab Yehudá, eles largaram a linha opositora do seu avô e eles viraram descendentes, alunos do Alter Rebbe, dos Hassidim. Eles viraram Hassidim, eles viraram discípulos da Kabbalah, seguindo os caminhos do Baal Shem Tov. E quando foram imprimir o livro do avô, eles mantiveram o livro exatamente como que o avô havia escrito, apesar dessa frase criticando o Baal Shem Tov, criticando os Hassidim. Mas o nosso Rebbe disse, alguns anos atrás, que não podemos dizer que o Nodab Yehudá era um misnaged, ele era um opositor, e pelo contrário, ele era uma pessoa do bem, ele não era contra o Baal Shem Tov. O porquê, eu não sei, mas assim que o Rebbe disse. Então esse era um grande opositor, digamos assim, da época do Baal Shem Tov. Mas o maior opositor, que foi contra o Baal Shem Tov, contra o Magid Mesrid, principalmente contra o Alter Rebbe, era o Gaon Mivilna. Gaon Mivilna seria o erudito de Vilna, da cidade de Vilna, na Polônia. Então, o Gaon de Vilna, ele era um opositor muito forte e agressivo contra todos os Hassidim e todo o movimento que começou a partir do Baal Shem Tov. Só que este Gaon, o nome dele era Gaon porque ele era realmente um erudito de toda a Torá, um grande crânio. Ele nunca se encontrou com o Baal Shem Tov. Tem histórias e histórias como que o Baal Shem Tov tentou, ou o Alter Rebbe tentou várias vezes ir ao encontro dele e acabou desencontrando. Então, os alunos do Gaon Mivilna, eles mentiram para ele, inventaram histórias para o Gaon Mivilna, falando calúnias e mentiras e acusações falsas contra os Hassidim. Para quê? Para que ele aumentasse na sua oposição. Ele, por conta própria, não teria essa oposição. Só que os seus alunos despertaram esse fogo da raiva e da oposição.
E por isso acabaram fazendo vários decretos e excomungações contra os Hassidim. Mas era tudo uma piada, tudo uma mentira que eles inventaram para o Gaon de Vilna. Uma delas, eles viraram para o Gaon de Vilna e falaram que nós vimos o Baal Shem Tov em Tisha B'Av, no jejum de 9 de Av, que celebramos a destruição do templo, do primeiro templo, do segundo templo. Então nós vimos o Baal Shem Tov em 9 de Av com uma mulher no seu colo, tomando um copo de vinho e comendo carne. Então olha só o pecado que o Baal Shem Tov fez. O Baal Shem Tov, no dia do jejum tão especial, ele estava tomando vinho e comendo carne, que representa a alegria máxima, e ainda com uma mulher no colo dele. E isso criou uma grande oposição ao Baal Shem Tov. Só que aqui, eles não falaram que era a neta dele, que era uma menina que estava no colo dele, que não tem nada de errado, pelo contrário, e era um Tisha B'Av, Shechal B'Shabbat, era 9 de Av, que caiu no Shabbat, que quando 9 de Av coincide no Shabbat, nós não jejuamos no 9 de Av. Não fazemos o jejum no 9 de Av, fazemos jejum após o Shabbat. Então essas eram as acusações, as calúnias que eles faziam contra o Baal Shem Tov. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que eu falei antes, o Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh era um grande homem, Chaim Ben-Atar, que nasceu no Marrocos e no final da vida ele acabou indo para Israel. Um grande mestre da Kabbalah, com explicações místicas sobre toda a Torá, que aliás, hoje existe esse livro em português, Or HaChaim, sobre a Torá, uma coleção de 5 livros sobre os 5 livros da Torá, com explicações profundas, mas acessíveis a todos. Or HaChaim HaKadosh. E o Baal Shem Tov, seguindo também a linha da Kabbalah e da mística, o sonho da vida dele era de se encontrar com esse Or HaChaim. E o dito ou o mito que se diziam era que se os dois se encontrassem, Mashiach iria chegar. Então por isso que os dois realmente queriam se encontrar. O Baal Shem Tov queria muito. Quer dizer, o Baal Shem Tov, ele várias vezes, dizem 3 vezes, ele foi da Ucrânia em direção a Israel para se encontrar com o Or HaChaim. Mas lá dos céus não permitiram que isso acontecesse, porque não era o momento de eles se encontrassem, não era o momento de Mashiach chegar. Então, essa história que eu contei antes, do suspiro do Baal Shem Tov, que o Or HaChaim faleceu, a grande pergunta é, da onde que o Baal Shem Tov ele sabia? Então, uma das versões diz o seguinte, o Baal Shem Tov, ele ficou sabendo no exato momento que o Or HaChaim ele faleceu. E o Baal Shem Tov ele explicou. Existe uma kavaná no Netelat Yadayim. Existe uma meditação e uma intenção, um pensamento especial que a pessoa deve ter na hora de lavar as mãos. Do Netelat Yadayim, lavar as mãos com a caneca. E esta meditação, esta kavaná, somente uma pessoa por geração conhece, tem acesso ou é revelado para ela esta kavaná, essa meditação. E essa pessoa mais elevada da nossa geração, o líder máximo da nossa geração, quem que era? Era o Or HaChaim HaKadosh. Então eu há anos e anos eu estou à busca, estou querendo conhecer essa meditação do lavar das mãos, do Netelat Yadayim. E não me foi permitido, porque o Or HaChaim ele estava vivo. E agora me foi revelado essa meditação. Então eu acabei deduzindo e cheguei à conclusão que o Or HaChaim faleceu. E por isso que agora eu tenho acesso a esta meditação do Netelat Yadayim.
Então, Baal Shem Tov, ele tentou 3 vezes ir para Israel para se encontrar com Or HaChaim, ele não conseguiu. Como contei isso 2 anos atrás, acho que foi na segunda aula das histórias do Baal Shem Tov, então eu vou contar rapidinho essa história para aqueles que não conhecem, mas só para falar a primeira vez que o Baal Shem Tov ele tentou ir para Israel. Então, para encurtar a história, o Baal Shem Tov ele tinha um cunhado. O seu cunhado se chamava Reb Gershon Mikitov. Reb Gershon, no começo que o Baal Shem Tov casou com a sua esposa, que era a irmã desse Gershon, que era um grande mestre, um grande rabino. O Baal Shem Tov, antes de se revelar, de expor a sua verdadeira identidade, ele viveu durante muitos anos como uma pessoa simples, camponês, pobre, ignorante, e ninguém sabia da sua identidade, do seu nível espiritual, do seu nível cabalístico. Nem mesmo o seu cunhado, Reb Gershon. Então, a tal ponto que certa vez o Reb Gershon, o Baal Shem Tov recebeu uma carta e daí ele pede para o cunhado: você pode ler para mim, porque eu sou analfabeto, eu não sei ler, então se você puder ler para mim. E o Gershon ficou muito revoltado o fato que a irmã dele, de uma família tão importante, foi casar com esse homem tão ignorante. E assim passaram-se muitos anos, até o momento que o Baal Shem Tov ele foi orientado pelo seu mestre, Ahi Ashiloni, que o Baal Shem Tov precisava se revelar ao mundo. Ele precisava revelar a sua verdadeira identidade como um mestre hassídico, como um tzadik, como uma pessoa tão elevada. Então, quando chegou o momento do Baal Shem Tov se revelar ao mundo, ele precisava ter apoiadores. Ele precisava ter mestres importantes que pudessem realmente apoiá-lo. Então, a primeira pessoa que ele se revelou foi para o seu cunhado. Ele expôs a sua verdadeira identidade, mostrou para ele muitas coisas, e ele acabou percebendo que o cunhado, que o Baal Shem Tov, era realmente um grande mestre, um grande tzadik, uma pessoa, um tzadik nestar, um tzadik oculto, anônimo. Então, no final da vida desse Gershon, o cunhado do Baal Shem Tov, ele decidiu fazer aliyah, ele decidiu mudar para Israel. Então ele vira para o Baal Shem Tov e ele fala: meu querido cunhado, eu decidi fazer aliyah, eu decidi ir para Israel, e ali, estando em Israel, um dos meus grandes planos é ir para Yeshiva, para a casa de estudos do Or HaChaim HaKadosh, e de virar um seguidor do Or HaChaim HaKadosh. O Baal Shem Tov, assim, ficou com os olhos brilhando, e ele vira para o cunhado, ele fala: por favor, pergunta para o Or HaChaim se ele sabe quem eu, Baal Shem Tov, sou. Então, Gershon viaja para Israel, logo ele vai para o encontro do Or HaChaim HaKadosh, e ele pede para entrar na Yeshiva do Or HaChaim HaKadosh, ele pede para virar um dos seguidores do Or HaChaim, para virar o Hevraya Kadisha, um do grupo dos alunos sagrados do Or HaChaim. E daí o Reb Gershon vira para o Or HaChaim, ele fala: o senhor conhece o meu cunhado? Falou: não conheço seu cunhado, não sei quem é. Falou: mas você não conhece o Reb Israel? Não sei quem é Israel. Israel lá de Mezibush. Não sei quem é Israel. O Israel Ben Sara. Falou: não sei quem é Israel Ben Sara. Mas você não conhece o Baal Shem Tov? Falou: é o Baal Shem Tov, teu cunhado? Ah, o teu cunhado é o Baal Shem Tov? Óbvio que eu conheço o teu cunhado. Nós nos encontramos todos os dias. Todos os dias nos encontramos, obviamente, no nível de almas, no nível desses grandes homens tzadikim. Daí o Or HaChaim, ele vira para o Reb Gershon e ele fala o seguinte: pergunta para o teu cunhado como ele me vê.
de que forma ele me enxerga. Qual é a visão que ele tem de mim? Obviamente uma visão espiritual. Depois de um tempo, o Baal Shem Tov manda a mensagem de volta. Não tinha WhatsApp na época. Demorava então um tempo para chegar a carta de um lugar para o outro. E o Baal Shem Tov, ele responde, ele fala: eu consigo enxergar o corpo todo do Or HaChaim HaKadosh, menos os pés dele. E o Or HaChaim, quando escutou isso, ele falou: ele não vê meus pés? Então significa que nós nunca iremos nos encontrar fisicamente. Espiritualmente, nos encontramos diariamente, mas fisicamente não vamos nos encontrar nunca. E foi isso que aconteceu tantas e tantas vezes, como na próxima aula eu vou falar as 3 vezes que o Baal Shem Tov tentou se encontrar com ele e eles acabaram não se encontrando. Falando dessa ligação do Baal Shem Tov com seu cunhado, o Baal Shem Tov escreveu uma carta para o seu cunhado, Reb Gershon, Erev Rosh Hashanah, Tav Kuv Zayin, véspera de Rosh Hashanah, do ano 5107. Não, desculpa, 5.507, tá? 5.507. Ele escreve essa carta a punho e manda para o seu cunhado. E nessa carta, o Baal Shem Tov descreve que eu tive uma aliata neshama, uma ascensão de alma, uma ascensão de espírito, e eu cheguei nos mundos celestiais, nos mundos mais elevados. E ali eu vi uma alegria enorme entre as almas, os anjos, todo mundo feliz e contente. Então eu tinha certeza que eles estavam felizes, que eu morri, que a minha alma estava chegando lá para morrer. E eles disseram para mim: não, ainda não, você não está prestes a morrer. E eu continuo avançando, e até que eu chego Beheichala Mashiach, no palácio do Mashiach, do Messias, do Redentor. E eu começo a conversar com o Mashiach, e eu viro para o Mashiach e eu pergunto para ele: Ei, Matai Katimar, quando o Senhor vai chegar? Matai Ataba, quando o Senhor vai chegar? Quando o Senhor vai se revelar para o mundo? E o Mashiach respondeu para mim: quando as tuas fontes vão se espalhar para fora, quando as fontes da Hassidut, da mística, dos teus ensinamentos, das tuas teorias, Baal Shem Tov, forem espalhadas para fora, o lugar mais fora, até chegar numa aula do Rabino Eliyahu no Instagram, ou no Zoom, ou no Spotify, ou no SoundCloud, ou no podcast, ou qualquer um desses canais virtuais, que os ensinamentos do Baal Shem Tov vão chegar lá fora. Até aquele judeu que está lá em Pelotas, aqui participando dessa aula, escutando essa aula de Torá, ou aquele judeu que está no norte, ou não judeus que estão em qualquer lugar do Brasil ou do mundo escutando essa aula. Acabei de saber que tem um casal de amigos do meu cunhado, lá em Melbourne, na Austrália, que escutam as nossas aulas. Isso não estou falando para me orgulhar. Eu estou falando que essa que foi a resposta do Mashiach para o Baal Shem Tov. Quando os teus ensinamentos, Baal Shem Tov, da Hassidut, estiverem espalhados pelo mundo inteiro, pelo globo todo, para toda e qualquer pessoa, este é o momento que eu vou me revelar. Essa carta, ela se perdeu e ela nunca chegou ao cunhado do Baal Shem Tov, ao Reb Gershon. E um aluno do Baal Shem Tov, Reb Toldot Yaakov Yosef de Polno, ele no seu livro escreveu essa história pela primeira vez. Ou seja, essa história não é uma invenção do Chabad, não é uma invenção nossa, está escrito no livro, e que o nosso desejo é exatamente esse, que Mashiach vai chegar muito em breve, vivendo com os ensinamentos do Baal Shem Tov. Espero que gostaram, e semana que vem teremos mais
histórias, continuação dessas histórias do Baal Shem Tov maravilhosas.